Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Até Quando? Uma Decisão. Ela vale muito mais do que qualquer motivação. É um espaço onde nós falamos sobre inteligência emocional, gestão das emoções, relacionamentos, mas principalmente, aumento de performance, resultados e mudança, transformação na vida. E hoje eu estou aqui com um grande convidado, é o Alexandro Micheletti, O segundo nome dele é complicado, Schiapatico, não é isso? É isso mesmo, Fer. Mas vamos fazer o mais conhecido como Alemão. O Alemão, super famoso aqui na cidade, A gente fala o Alemão da Grand Prix. Na verdade, ele é proprietário e executa a função lá dentro de gerente geral da Grand Prix Car Repair Specialist. Nome bonito, mas é uma empresa do setor automobilístico, inclusive grande parceiro nosso aí da minha família e da Signa e de muitos clientes nossos também. Então seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Fer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento que a Signa me proporcionou. É isso aí, um dos convites pro Alemão, porque as pessoas que vão estar aqui, muitos convidados, foram pessoas que realmente absorveram o conhecimento e vêm colocando em prática no seu dia a dia, na família. Vieram aqui, realmente eu vou explorar, pedir para eles contarem um pouquinho dessa transformação. Eu acho que para começar, Alemão, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: quais eram as maiores dificuldades que você enfrentava, ou alguns problemas antes do treinamento? Quem é o alemão antes do treinamento? Fer, é assim, eu vou dividir em duas partes. Vou dividir uma parte profissional e vou dividir uma parte pessoal. A parte profissional, eu acho que o que me ajudou a mudar bastante é minha maneira de comunicação. Ainda não que eu esteja ainda 100% assertiva, Mas hoje eu consigo ver o quanto ela era falha. E então isso é uma das principais coisas que mais... Então vamos lá, vamos fazer nesse nosso bate-bola. E a falta de comunicação, o que você acha que acarretava? Assim, o que te gerava de dificuldade e problema? Talvez não habilidade de entendimento, de como se comunicar, ou de como entender as pessoas. Quais eram os problemas que você tinha, cara? Cara, eu acho assim, Fer, o principal problema, e ainda mudei bastante, mas ainda venho melhorando isso dia a dia, cara? Era eu ter na minha cabeça e não me expressar, não souber passar para frente os meus pensamentos. E eu achava que as coisas iam acontecer na medida que eu estava pensando e não na medida que as pessoas estavam pensando. Então isso é uma coisa que eu acredito assim que ela me atrapalhou muito tempo. Seria algo do tipo assim, a gente tem uma expectativa de que as pessoas vão saber o que elas têm que fazer, o que elas gostariam que eu fizesse, como ela gosta e não gosta. Seria como se você tivesse uma expectativa na sua cabeça, mas você não comunicasse dizendo claramente o que você gosta, o que você não gosta, como você quer, como você não quer, o que você está sentindo. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso não, é isso mesmo. Era muito isso. Inclusive, quando eu fui para o treinamento, quando eu decidi fazer o treinamento, que eu conversei nos primeiros contatos com a Signa, era uma das coisas que eu falei que eu precisava mudar. Isso que eu precisava mudar. E eu acho que lá isso me mostrou muito claramente. Olha, que legal. Então, quando você procurou, o seu desenvolvimento, você já tinha uma ideia que era algo que você precisaria mudar, a forma de comunicar. Mas eu queria emendar em outra pergunta. Qual foi as dificuldades que você nem sabia que você tinha? Porque chega lá dentro, a gente descobre mais um monte de coisa que a gente nem sabia que tinha. Qual foi algumas descobertas que você, cara, nem eu conhecia esse alemão aqui? Cara, eu acho
A maior, uma das maiores. A questão da comunicação é que nem você disse, né? Eu já tinha mais ou menos um entendimento que eu precisava melhorar. Mas respondendo, acho que essa pergunta, a maior descoberta mesmo, cara, é que aqui veio 3 na minha cabeça, mas eu acredito, cara, que é um pouco da timidez. Um pouco da timidez. Eu não imaginava o quanto isso me atrapalhava. Me atrapalha ainda. É que eu tô dizendo, tô num processo de evolução aí, constante. Mas eu só tive conhecimento disso através o início do conhecimento foi através do S1, cara. Ele me mostrou muita coisa em relação a isso. Legal. E só fazendo um paralelo aqui, a timidez nas pessoas no dia a dia comum chamam de timidez, mas o que tem por trás da timidez? Tem um sentimento, uma emoção, que é um sentimento do medo, da insegurança, né? A insegurança de se sentir talvez não pronto para dizer aquilo, se sentir menor num ambiente do que as outras pessoas, o medo da exposição, o medo de falar alguma coisa errada e os outros julgarem. Quer dizer, por trás de uma pessoa tímida existem sentimentos e emoções. E olha que interessante, quando a gente tem esse medo de se expor, né, que a gente é tímido, a gente perde muito, né? Porque quantas oportunidades não ficaram para trás, pessoais ou profissionais, por não se expor, por não se comunicar, não é verdade? Sim, perfeito. Eu vou dizer assim, você falando do medo, né? No treinamento, naquele momento que a gente acaba colocando, né, qual que é a ferida mortal que a gente acha que é. E eu coloquei uma, e depois no bate-papo lá, no momento das dinâmicas lá, o Elber acabou me mostrando, cara, que realmente acho que o meu principal ponto da timidez era o medo. É que é difícil para principalmente assim os meninos, os homens, que o pai disse que homem tem que ser forte, homem não pode ter medo, homem... É difícil, né? Um cara do tamanho, se você olhar o tamanho do alemão, né? Quem vê esse cara grande, robusto, falar assim, eu tenho medo, né? E cada um tem os seus, né? Medo é uma coisa que, para mim, eu não tenho medo nenhum de me expor em falar em público, mas talvez eu tenha outros medos que o alemão não tem também. Então, quanto mais a gente vai trabalhando os nossos medos, mais passos a gente vai dando, né? Medo é um fator limitante, né? Sim, exato. Isso tudo me atrapalhou muito como profissional. É que, igual você disse, né, cara? Eu acho que eu deixei muitas oportunidades passarem por conta disso. E sem contar que eu acho que é o principal da vida, né, cara? Vamos falar do pessoal, do sentimento. Quando você falou de homem não chora, eu fui muito criado desse jeito na minha família. Uma família italiana, né? Um método de criar os filhos meio bruto, meio tal. E o homem não chora mesmo. Meu pai falava isso, cara. Homem não fica chorando por qualquer coisa. E a gente cresce dessa forma, né? Com essa crença que homem não chora. E isso parece besteira, cara, mas em vários momentos hoje, cara, o chorar quando é uma maneira de eu expressar o meu sentimento, você entendeu? E isso fez com que eu tenha assim uma convivência com a minha família, cara, completamente diferente do que eu tinha, completamente diferente. Eu já falei isso pra ti em uma live, né? E vou voltar a repetir, cara, o quanto isso foi importante pra mim, com a convivência com meu irmão, com a convivência com a minha mãe. Eu abraçar, beijar, onde não tinha muito isso. No momento de talvez que eu possa sentir aquele sentimento que me dá vontade de chorar, eu consigo hoje me expressar dessa forma. Antigamente eu ficava segurando aquilo ali e deixava de falar alguma coisa para minha mãe, deixava de falar alguma coisa para o meu irmão. Como que eu posso
descrever isso aí, cara? Algo assim libertador, cara. Libertador. Dizem que o conhecimento ele liberta e eu concordo plenamente com isso aí, cara. O conhecimento realmente ele liberta. Conhecimento liberta e eu não poderia dizer que o autoconhecimento liberta em dobro, né? Exato. Porque você conheceu mais sobre o alemão e esse alemão que se emociona, que abraça, que fala que ama, esse é o alemão de verdade. O outro alemão, aquele que reprimia uma emoção, que engolia, não é o alemão de verdade. É um alemão que foi construído ouvindo coisas, como você disse. Meu pai disse isso, minha mãe disse aquilo, a vida é assim, a vida é assado. E a gente vai se moldando para tentar viver uma vida nos moldes que nos ensinaram, por amor talvez, a ser, né? E a gente não se comunica. E quando o alemão, quando você coloca aqui, hoje eu consigo expressar a minha emoção, o tímido, a timidez e o medo da exposição também não permite que você expresse emoção. Porque tem gente que fala, não, eu não sou tímido, falo pelos cotovelos. Mas fala, mas se a emoção chega perto, muda de assunto, engole. Não é fácil, né? Não é fácil você abraçar, dizer eu te amo, não é? Tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso. E quantos anos você demorou para fazer isso, Alemão? Fer, eu fiz o S1 em 2018, então vamos dizer assim, cara, 42 anos, né? 42 anos de vida sem imaginar que pudesse existir tudo isso que eu acabei conhecendo. Que legal. E assim, é tão interessante que depois, né, o alemão fez vários treinamentos, a gente já participou de outros eventos juntos e até nós já choramos juntos, né? Então, o cara que chegou lá no treinamento que era fechadão, não conseguia expor emoção, hoje em vários outros eventos já nos abraçamos, já choramos e entendemos que eu acho que isso faz sentido na vida, né? E muito, Fer. E muito, cara. Quando eu falo para as pessoas do treinamento da Signa, eu falo um pouco diferente do que quando falaram para mim. Mas por quê? Porque eu falo baseado na minha vivência. E as pessoas falavam baseado na vivência deles e da forma que me conheciam, né? Por exemplo, o meu padrinho de S1, que foi o Percival, né? E ele insistiu, cara, várias vezes. Porque eu era muito bruto, eu não tinha muito diálogo, cara. Ou é 8 ou era 80. E eu sabia, e ele tinha comentado, sentado, conversado comigo, falou, cara, eu tenho um treinamento. Ele não me falava o que ele queria, que ele achava que o treinamento ia mudar em mim. Mas ele falava, cara, eu sinto que esse treinamento vai ser muito bom pra ti. E eu ficava... Cara, às vezes a desculpa era, falava, cara, eu vou fazer esse investimento dessa grana, tal, mas na verdade, cara, eu acho que no fundo hoje era medo. Tá. Era medo de conhecer a outra versão talvez do alemão. Não sei, cara. Alguma coisa sempre fazia com que eu acabava adiando. E o fazer do treinamento, né, cara? E a gente sabia que existia. E um dia, cara, muito engraçado, um dia a gente indo viajar, eu ia visitar um tio meu, e no meio da estrada, eu e a Josi conversando, e aí a gente chegou a gente falando das coisas que vinham acontecendo, da forma que tava e tal, e eu falei, cara, eu não aguento mais, não, eu vou fazer aquele treinamento que o Percival tanto fala pra mim. Eu vou ver o que pode me agregar aí na minha vida. E do caminho eu liguei pra ele e falei pra ele, Percival, eu quero fazer o treinamento, ver com quem que é que a gente tem que fazer. Ele já me passou o telefone, acho que passou o nosso contato já pra quem fazia os contatos, né? Isso, pra equipe de venda da Signa. E já entraram em contato comigo, fechamos o treinamento e fomos pro treinamento. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Ele já tinha convidado várias vezes, você tinha negado, falado que era preço, falado que era aquilo. Qual foi o start, Alemão? O que você estava sentindo naquele momento? Porque
lembra que algum sentimento veio aí dentro e você disse assim, ok, tá bom, chega, eu vou fazer. Qual foi a virada de chave para você falar, eu vou fazer esse treinamento? O que estava acontecendo dentro de você ou na sua vida? Cara, já faz algum tempo, eram tantas coisas que... talvez a convivência no trabalho, onde você chega uma hora que você fala assim... Cara, não basta você entender só de fazer aquilo que você faz. Você tem que entender também, cara, de como se relacionar com pessoas. Porque eu sempre achava que o problema estava nas pessoas. Sempre. E aí chega um momento, você fala assim, cara, um cara reclama de uma situação, um outro reclama da mesma situação, aí um outro acaba reclamando da mesma situação. Aí você fala assim, pô, será que os caras estão combinando para falar isso aí? Ou será que realmente eu tô errado? E aí você fala assim, tem como mudar isso aí, tem como melhorar isso aí. E onde está isso que possa mudar isso aí? Tá lá no treinamento que o Percival falou. O Percival já tinha explanado para mim, dado uma explicação. E eu também observei a mudança do Percival, que também foi uma mudança bacana, cara. O cara, ele era... Eu vou falar assim... O Percival, ele era um cara... mais tradicional. Hoje ele é um cara mais solto, um cara mais aberto a troca de ideias. Ele era um cara muito... Bom, era o que eu via no Percival, você entendeu? Era um cara muito assim, cara, é dessa forma e não tem como ser de uma outra forma. E aí eu percebi as mudanças. Então o exemplo estava lá no Percival. Tá. Você viu que alguém muito próximo a você começou a colher bons frutos, bons resultados. Você falou assim, acho que eu quero beber dessa fonte aí também. Sim, sem contar o crescimento. Você via que a forma dele divulgar o trabalho dele, a forma dele ir na oficina conversar, nas reuniões, já tinha mudado muito. Tá bom. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, voltando a uma coisa que você falou, né? Geralmente quando a gente passa o valor do treinamento para as pessoas, acontece algo muito interessante. Elas falam assim, nossa, mas tudo isso, eu vou investir tudo isso. Porque elas não conhecem o processo, elas não sabem o que ela vai viver. Então, a gente não precisa, claro, falar em valores, mas do valor que você investiu inicial, e aí você foi lá, investiu aquele valor inicial e conheceu o autodesenvolvimento. Quantos % a mais você já investiu em autodesenvolvimento desde o dia que você começou o S1? Fer, eu vou falar pra ti muito. Eu não sei, assim... não sei dizer, assim, em porcentagem, assim, mas é muito, cara. Porque, na verdade, assim... Se a gente somar que você fez academia, o S2, proporcionou o treinamento para outras pessoas, que a gente vai falar disso já já, eu posso afirmar que passou de 1000% a mais do que você pagou. Mas bem mais. Bem mais. 3.000%, 4.000%. Bem mais, bem mais. Porque... E aí, o que acontece? Porque na sua experiência, né, algo parecia muito caro, aí você falou assim, cara, agora depois que eu conheci, eu investi 5.000% a mais. Fer, eu vou falar assim pra ti. Eu conversando esses dias com um casal de amigos, e aí eu comentei, porque eu vi dentro daquilo ali, eles vivendo o mesmo que eles estão vivendo, o mesmo que eu estava vivendo. E eu comentei do treinamento. E aí, uma das... talvez possa ser que não seja a total razão, mas uma das primeiras coisas... Da primeira pergunta é o quanto custa. Aí é o que eu falo assim, cara, o quanto custa não importa. Eu sei que você pode pagar.
Eu só sei que é assim, ó. O quanto custa hoje, a hora que terminar o treinamento, eu posso te afirmar que se o cara chegasse e falasse assim, ó, você tem que me pagar 2 vezes mais, você pagaria. Você pagaria o treinamento. Mas existe uma coisa que eu acho que pode ser muito parecido comigo. Talvez é o medo, cara. Você entendeu? Então, na verdade, no fundo, o dinheiro não é o problema real, né? Não é. Não é. Talvez é o medo. E aí, diante disso daí, cara, você começa a... É igual quando você quer comprar um carro. Você nunca vê. Quando você compra um carro, quando você quer comprar um carro, você começa a ver ele direto na rua. Quando você entra nesse ambiente assim de pessoas que buscam autoconhecimento, cara, você começa a saber de outras pessoas. E você começa a saber que aquelas outras pessoas, elas têm muito sucesso, elas performam, elas triunfam na vida. Por quê? Porque elas buscam incessantemente o autoconhecimento. Tá. Olha que legal. Tem dois ditados, né? Um que minha avó já diria, você conhece bem os ditados da minha avó, que eu sempre falo. Ela diz, diga com quem andas que eu direi quem és. E a própria psicologia, minha avó já sabia, ela não era nem psicóloga, né? Mas a psicologia, principalmente a comportamental, ela diz que o ambiente influencia demais nos nossos comportamentos. Como foi para você conhecer esse novo mundo e começar a frequentar esse ambiente? Você conheceu muita gente nova, muitos outros empresários, tem novos amigos. Como que você acredita que o ambiente, fazer parte disso tudo, influenciou e vem influenciando a sua vida? Fer, eu escuto isso meio que direto agora, né? Que você é a média das 5 pessoas que te rodeiam, né? Então, como que é, cara? Assim, estamos lá no fechamento de um S1. Aí você acaba, nem todo mundo se conhece, mas você acaba conhecendo ali uma pessoa, sempre uma pessoa nova, ou até mesmo aqueles que a gente já conhece. E aí o que acontece, cara? O papo que rola lá, que as ideias que a gente acaba trocando ali naquele momento, começa, cara, a te abrir, assim, portas para um monte de coisas na sua vida, cara. É diferente. Aí você fala assim, cara, eu posso ser o melhor empresário porque o cara, eu tô vendo que ele é melhor, ele é um excelente empresário. Você entendeu? E aí você acaba adquirindo conhecimento com ele. Tá conversando, cara, olha, eu tenho uma dificuldade com isso. Ele fala, cara, olha, eu tinha muita dificuldade com isso, mas fiz isso, fiz aquilo. Então, você começa a ter um convívio com pessoas que talvez que estão em busca do mesmo objetivo. Sim. De melhoria, né? Uhum. Constante. Eu acho que eu uso muito esse ditado, né? Às vezes a gente nasce para ser águia e a gente vê que tá no meio das galinhas num galinheiro. E nada contra as galinhas, mas a galinha nasceu para ser galinha, né? E ela cisca, ela come minhoquinha. E lá dentro de você queima um negócio que quando você começa a conhecer as outras águias, você olha ao seu redor e fala assim, cara, será que é isso que eu quero para mim? Será que eu não quero voar um pouco mais alto? Será que eu não quero buscar alimentos mais altos do que ficar comendo minhocas, né? Sim, perfeito. O seu exemplo aí. Mas é bem isso mesmo, cara. E de uma certa forma, imagino eu, a gente fica fazendo uma análise assim, do que é bom e do que é ruim o tempo todo. E quando você tá ali eu vou usar dessa forma assim, cara. Com essa nova família, cara, você começa a ver que você tem oportunidades e chances de melhorar muito, cara. Legal. Eu gostei do termo que você usou, Alemão, assim, porque as pessoas que estão de fora, às vezes ouvindo, elas ouvem, esse negócio de família signa, família. E é assim, é natural, a gente se torna família, né? A gente se torna família. E por que a gente se torna família? Porque a gente se une por valores similares, né? Por valores sobre família, honestidade, sinceridade, verdade, amor, ajuda ao próximo.
é o que a gente colhe dentro do processo, a gente se ajuda uns aos outros, as nossas famílias começam a fazer parte do processo, a minha família conhece a sua, que eu conheço a sua esposa, que você conhece a minha, que conhece meus filhos, e acaba que é um treinamento, mas lá no fundo nós somos uma grande família, né? Sim, exato. Você vê, a gente... Às vezes eu não tenho nem um baby lá para estar indo resgatar, mas, cara, você sente vontade de estar ali. Você entendeu? Porque que nem eu disse, cara, ali tem pessoas ali que se acaba compartilhando, de troca de experiências e um momento, cara, costumo falar assim, único. É uma pena que isso tudo só tem uma vez por mês, né? Mas são momentos únicos da vida. Eu chamo mesmo ali o pessoal que vão ali tudo em prol, acho que de um único propósito, de família. Minha família, Sim. família Signa. É como eu vejo também, eu me sinto família. Tem gente que chama diz que eu sou o pai da família, né? Eu sou o pai mais duro, o Trevisan é o pai mais bonzinho, né? Mas é uma brincadeira que as pessoas fazem. Ô, Leão, agora vamos fazer um mais completo sobre S1, Gaivota, academia, tudo que você já viveu com a gente. Você consegue elencar uns 3 momentos especiais ou mágicos em qualquer treinamento entre você e a Signa? Cara, consigo. É impossível você não conseguir, né? É impossível, né, cara? Então, eu costumo falar assim: vamos começar do S1. O S1 é a porta de entrada para o autodesenvolvimento, cara. O S1 eu costumo falar, tudo começa ali. Eu posso dividir em 2 versões, uma antes e uma depois da SIG. Mas tudo começou no S1, né, cara? Você vai lá, você consegue... Cara, uma coisa que eu conversando com várias pessoas, as pessoas, elas falam a palavra crença, mas elas não sabem. Se você perguntar o que é uma crença, ela não sabe o que é uma crença. Eu não sabia o que era, realmente o que era uma crença. Isso eu aprendi no S1. E me libertei de várias crenças que estavam lá, que eu tinha, crenças limitantes que eu consegui enxergar ali. Inclusive uma é essa, né? A porta para o autoconhecimento. Então, vamos dizer assim, o S1, entrada para o autoconhecimento. Gaivota. Ali você vai realmente decidir quem você quer ser. Para que, se você quer continuar sendo quem você é, ou se você realmente quer voar mais alto. E academia de excelência. Academia de excelência é surreal, né, cara? Academia de excelência é absurdo de conhecimento, cara. É absurdo de conhecimento. Eu tenho hora que eu vou em alguns lugares, eu consigo ver as técnicas que as pessoas estão usando, de que forma eu fui convencido por algumas vendas de alguma coisa que eu talvez nem queria e acabei comprando. Ferramentas mesmo para minha vida, cara, onde eu estou, onde eu quero chegar, de que forma eu vou chegar. Cara, vamos se dizer assim, cara, para mim, foi faculdade, doutorado, mestrado, tudo que pudesse e que possa existir nessa parte do autoconhecimento, juntando esses 3. Legal. Você é um cara que vira e mexe, você fala assim, oh, eu lembro daquilo que você falou, eu lembro daquele dia naquela aula, eu lembro daquilo que eu aprendi. Quais são as frases, né, que mais ficam reverberando na sua cabeça no seu dia a dia? De qualquer curso, de qualquer coisa, pô, eu sempre lembro disso, eu sempre lembro daquilo. O que fica aí reverberando na sua mente? Ô Fer, voltando então pro S1.
Uma frase que eu levo para minha vida é assim, cara: não tire suas conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas antes, antes de você realmente conhecer tudo aquilo. Você acaba, talvez, aquilo que a gente aprendeu na academia, você acaba escutando alguém falando algo, você nem experimentou para saber se realmente é aquilo mesmo, já acaba usando um filtro, né? E acaba deixando aí talvez uma grande chance passar. Então uma frase que é marcante é isso aí. Uma outra frase que eu sempre falo, né, cara? Você fala lá, se alguém achar nossa programação muito dura, muito rígida, pode se retirar a qualquer momento. Porque aqui não pretendemos bajular ninguém. E o que mexeu isso comigo, cara? Porque a vida é desse jeito, você entendeu? A vida, ela não bajula ninguém, cara. Se você tem duas escolhas, ou você continua, insiste, continua, ou você se retira. Então essas frases foram umas que ficaram bem marcantes em mim. Legal. Eu queria fazer alguns comentários sobre as suas colocações das frases. Uma delas é no Gaivota, talvez você falou assim, talvez no Gaivota você decida, toma uma decisão de quem você quer ser, se você quer ser o cara diferente, o cara novo, ou continuar sendo o que você era. Eu acho que eu vou fazer uma inversão. Eu acho que no Gaivota, ele aproxima você de quem você verdadeiramente é e te afasta de quem você estava sendo. Porque muitas vezes eu estou vivendo uma vida que eu estou sendo, ou tendo, ou fazendo coisas que não fazem sentido. O Gaivota, ele abre a porta, né, principalmente quando a gente tem um momento ali de entender nossa grande missão de vida, né, de receber essa grande missão, esse propósito, e entender o que realmente importa nessa vida, né? E na academia, quando você diz dos filtros, né? Às vezes a gente toma conclusão sobre pessoas ou coisas que a gente nem sabe o que é realmente, a gente ouviu dizer, me falaram que é, né? Mais uma vez, olha eu lá, tomando decisões baseado no mundo externo, né? O que as pessoas dizem, sem o menor critério. E isso a gente chama, sabe do que, alemão? A gente chama de vida de manada. O que é vida de manada? É mais um boi ali, e aonde jogar o sal e tocar o som, a boiada vai junto, né? E às vezes eu preciso olhar para o meu lado e falar assim, cara, eu não quero ser mais parte da manada. Eu não quero ser mais manada. Eu quero ser alemão. Eu quero ser eu. Legal, olha só. Vamos falar em coisas práticas. Conquista, por exemplo. Lembra das 5 saúdes, né? Saúde física, família, espiritual, intelectual, financeira, profissional. Se a gente pudesse falar em evidências, o que daria pra gente falar assim, olha como o alemão mudou. O que você colheu de fruto, cara? Cara, eu vou começar falando das saúdes, né? Eu vou falar assim, cara, o que eu colhi de fruto. E inclusive eu venho experimentando isso, né, cara? Eu acho assim, cara, das principais saúde física, cara. Eu achava, nunca tenho tempo pra nada. Você sabe que no fundo você tem que fazer alguma coisa pra não ficar tão sedentário e tal. E eu nunca tinha tempo pra nada. Hoje eu acordo 5h40 da manhã. Levanto, tomo banho, vou treinar. E aí, mas caramba, alguns podem pensar assim, mas treinar pra quê? Somente pra manter a forma? Também pra manter a forma, né, cara? Você fica até com uma autoestima um pouco melhor. Mas, cara, o que isso te traz de benefício pra cabeça, cara? A sacada que você tem treinando, você entendeu, cara? Isso é muito bom. Saúde social. O quanto é bom você ajudar as pessoas. O quanto é bom quando você vê alguém que faz algo de bom e você pode fazer parte daquilo ali, cara. É um sentimento inexplicável. E a saúde financeira, cara, ela vai ser inevitável. Ela vai melhorar.
Você cuida do seu organismo, seu corpo funciona melhor, seus pensamentos funcionam melhor, você ajuda as pessoas, não tem um sentimento mais que preenche o nosso coração mesmo do que um sentimento chamado de contribuição. É quando eu sinto que eu contribuo para as pessoas. Agora, teve uma saúde que você não falou, mas eu vou tocar nela, porque eu observo isso. Me conta só. Quantos livros você já tinha lido antes da Signa e quantos livros você já leu depois da Signa? Que a gente está falando da saúde intelectual, né? O desenvolvimento de conhecimento, habilidades. Sim, perfeito. Cara, tem hora que eu falo assim, cara, essa nova versão, nem eu imaginei que existia dentro de mim, cara. Nem eu nunca tive o hábito muito de ler. Eu às vezes deixei, cara, de aprender mais pelo fato de ter que ler. E aí uma primeira experiência minha foi o grupo de estudo, né, da Lei do Triunfo. Esse foi o primeiro. E depois aí veio... mas conta pro pessoal quantas páginas tem o livro A Lei do Triunfo. Cara, eu não me recordo ao tudo, mas é 400 e poucas páginas. 800 e poucas páginas, se eu não me engano. Não, 480 e poucas páginas. Eu sei que é página pra chuchu, cara. Que eu falei, não vou ficar nem olhando a quantidade, senão eu não vou ler, meu. É muita coisa, ele parece uma bíblia. E depois disso, veio lá Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, A Lei da Atração. Eu acho que, cara, e tá aí um livro aí que ele tem de graça aí, cara, um ensinamento fundamental para a vida de qualquer um. E sabe uma outra saúde, cara, que é bem importante, eu acho uma também das mais importantes da nossa vida, cara, que é a saúde espiritual. Eu vou te falar uma coisa que eu lembrei aqui agora. Sempre fui na igreja, fui às missas, e eu ia lá, se você, na hora que eu saía da missa, me perguntava qual que foi o evangelho, qual que foi isso, qual que foi aquilo, cara. Não sei. E você ia porque parece que era uma obrigação de você ter que ir na missa. Eu tô falando que eu vou na missa, mas pode servir para outras pessoas que frequentam qualquer outra igreja. Cara, eu aprendi uma técnica de concentração que lá no S1 ele ensina, você entendeu? Feche seus olhos, tal, tudo aquilo que a gente já conhece. E você, cara, você começa a conectar com aquilo que está acontecendo. Você se faz presente, né? Exato, cara. Exatamente. Então, você ir na missa, cara, mudou nada a sua vida. Mudou nada. Agora, você prestar atenção no que foi na leitura que teve e na homilia do padre, em tudo que acontece ali. Porque você ir na missa sem atenção fica meio que tudo automático. Vou na missa, sento, levanto do banco, já, tá dando uma hora de ir embora. Você fica assim no relógio. Pô, não deu uma hora ainda, a missa é uma hora, não deu uma hora ainda. Tá preenchendo tabela, né? Sim. Cara, isso me ajudou até nisso. O S1 me ajudou até nisso, até na concentração da saúde espiritual. Eu queria falar uma coisa que a gente percebe muito das pessoas que vão no treinamento, que essa percepção que você teve lá quando você vai assistir uma missa, as pessoas, às vezes, na vida, elas estão preenchendo tabela, cara. Ela é um marido que está preenchendo tabela, um pai que está só preenchendo tabela. Tem que fazer aquilo que tem que fazer porque é um bom pai. É, às vezes, um empresário que na própria empresa só está lá preenchendo tabela. Não está realmente lá, não está realmente conectado, não está realmente vivendo aquela identidade que ele deveria viver. E aí é como se a vida todos os dias fosse passando, e eu estou preenchendo tabela, né? Agora, sentido. Eu ouvi uma conversa de rabo de orelha, assim, num evento, onde você não tocou nesse assunto, mas você estava falando um pouco da relação da sua filha e você no treinamento, nos treinamentos, como padrinho, e aquilo só de ouvir emocionou, sabe? E tem tudo a ver com a saúde familiar, né? Você pode contar um pouquinho? Fer. Cara, eu lembro assim. Eu não tô vendo meu olho, mas eu acredito que meu olho ele deve até brilhar, cara, porque pensa numa experiência única também, cara. Cara, eu vou dizer assim.
Depois do S1, eu consigo... fica até meio que, assim, parece assim, mas propaganda do S1 não é propaganda. A questão não é propaganda, não. É realmente o que mudou na minha vida, assim, entendeu? E aí, depois de todo o conhecimento, todo o aprendizado que a Signa pôde me proporcionar, ainda me proporcionou esse momento de eu passar, ser padrinho do S1 com a minha filha. Onde passei... Minha filha, né, ela não mora comigo, ela mora com a mãe dela. E a gente ter passado, cara, esse fim de semana juntos. Cara, isso não tem preço, cara. Não tem. Eu não sei se... Eu daria tudo na minha vida para viver um momento desse novamente. Que bonito. Não, cara, não só você se emociona, como é emocionante ouvir e ver como que você fala disso também. Cara, você tá ali fazendo algo que gosta, vendo algo que gosta, vendo as pessoas serem transformadas. E você tá do seu lado ali, e tá do seu lado ali, cara, alguém assim que é muito mais que especial. É minha filha, você entendeu? E a gente ali no momento, a gente abraçava, comentava, dava risada, chorava juntos das coisas que acontecia. Cara, é inexplicável. Uma hora eu vou ouvir dela essa história também, porque acredito que talvez ela possa dizer o mesmo. Talvez tenha sido um dos momentos mágicos da vida dela junto com o pai, junto com você. E aí, Alemão, o que acontece muito no treinamento é assim... Quando a gente está lá dentro, a gente tocou no ponto da sua filha, mas em algumas dinâmicas, em alguns momentos, ou no final, muitas pessoas nos vêm à mente, né? Putz, como eu queria que fulano participasse, como eu queria que ciclano participasse também, né? Quantas pessoas você chegou a indicar? Quem que você levou para o treinamento? Mais ou menos. Fer, cara, eu nunca nem parei para fazer essa conta. Eu sei que é bastante gente, cara, é bastante gente. Eu... Sei lá, cara, acredito aí que diretamente, alemão, acredito que, sei lá, 20, 30 pessoas, e essas pessoas foram passando para as famílias, para colaboradores, e assim por diante. E eu vejo que eles continuam, a gente vai lá, a gente se encontra lá. Sim, eu acredito que sim, você tenha levado diretamente umas 30 pessoas, só que cada uma dessas 30 indicaram, sei lá, no mínimo mais 2, mais 3, então a gente pensa de uma centena de pessoas. E qual a sensação e o quão importante foi para você a participação de algumas pessoas da sua vida no treinamento? Como foi para você essa sensação de ser padrinho agora, sabe? Você deixou a pessoa lá, foi embora, ficou naquele... Lembra desses momentos? Sim. Como que é essa sensação de proporcionar isso para alguém? Fer, é mais ou menos igual eu tinha dito a ti, né, cara? A sensação eu tô mudando a vida dessa pessoa. A sensação eu tô proporcionando algo na vida dessa pessoa que vai agregar muito para a vida dela. Isso vai somar muito na vida dela. Porque ali, você vê que no treinamento, eu fiz meu treinamento, tinha advogado, tinha médico, tinha médica, tinha de tudo. Então, você fala assim, às vezes a gente imagina, você fala assim, cara, um médico, ele deve ser o cara mais inteligente do mundo. E realmente, ele deve ser muito inteligente. Mas ele é inteligente para quê? Para aquilo que ele faz. Para ele ser médico, você entendeu? Só que para conhecer algumas coisas que tá lá dentro dele, para talvez mudar algumas coisas que tá lá dentro dele, cara, é só passando por esse processo mesmo. Você entendeu? Então, o sentimento meu, assim, é um sentimento de repassar algo que foi muito bom para mim. É quase que retribuir. Sim. Foi tão bom para mim que eu gostaria que alguém especial, que eu também vivesse isso. Eu na verdade, cara, eu vejo assim,
A gente mexe com o público, né? E às vezes você pega uma habilidade de você ouvir as pessoas assim e você detectar que ali tem alguma coisa que não tá legal e que pode ser mudado. Você entendeu? Então, às vezes não é nem tá próximo. Eu tô lá na oficina, às vezes as meninas tá atendendo alguém e eu vejo da forma que tá falando, o que tá acontecendo, o que tá dando, que importância que tá tendo aquilo ali e tal. Aí você pensa assim, você fala assim, pô, meu, seria bom para essa pessoa. E muitas das vezes já aconteceu de clientes meus, você se aproxima e você começa a criar ali um vínculo com a pessoa para realmente para repassar. Você entendeu? É bem isso mesmo. É uma retribuição, cara. Legal. E olhando de fora, né, o que você vê, por exemplo, a gente às vezes quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Um pai quer dar a melhor escola, quer dar o melhor conhecimento, e como pai ter proporcionado para sua filha não só o S1, mas como Gaivota, como Academia de Excelência, quer dizer, você patrocinou conhecimento para ela. Como que você enxerga ela hoje, né? Com tudo isso que ela adquiriu? Cara, eu enxergo ela assim como meu maior orgulho da minha vida. Eu enxergo ela como uma filha. Não vou dizer que seja melhor do que a filha dos outros, né? Mas além, você entendeu? Uma filha que superou minhas expectativas. Esse é o sentimento, Fer. E um dia, né, numa retrospectiva, no final de um S1, e aí tem aquele momento que você já sabe, né? Não, que eu peço pra filha falar com o pai, o pai falar com a Isso, filha. cara. E um dia ela me abraçou e ela falou, pai, muito obrigado por tudo que o senhor me proporcionou. Eu fico sem palavras, cara. Sabe o que eu acho mais bonito, cara, desse seu orgulho? Orgulho, mesmo ela tendo seguido o caminho dela, né? Porque vocês trabalhavam juntos e às vezes o pai, sem querer, tem essa expectativa do filho cuidar do negócio, da filha cuidar. Em algum momento ela falou assim, pai, eu vou seguir o meu próprio caminho. Né? E o seu orgulho de dizer, como eu me orgulho dela. Sim, cara, e eu vou falar pra ti, isso no primeiro momento, isso me deixou, assim, meio chateado. E é mais aí, cara, aí que tá o grande, assim, vou falar assim, um mérito que não tem como medir da academia. A academia me fez enxergar, a academia de excelência me fez enxergar, me ter a maturidade de assim, meu, ela tem as escolhas dela. Ela pode escolher. Você entendeu? Não tá legal? Meu, e hoje isso me deixa muito melhor do que talvez se ela tivesse lá na oficina. Sim. Se ela estivesse trabalhando comigo. Porque as expectativas eram minhas. Sim. E não dela. É o que a gente vê que acontece demais pela falta de autoconhecimento dos próprios pais. Eles querem que os filhos, e desejam muito que os filhos sejam felizes nos moldes dele. Só que tem que ter muita inteligência emocional mesmo, para olhar e falar assim, não, você vai ser feliz, minha filha, nos seus moldes, no que você escolher para você. É como se falasse assim, papai tá aqui, vai, qualquer coisa, volta. Perfeito, perfeito. O que você falou aí realmente é exatamente isso aí, Fer. Filha, vai. Se não der certo, o pai sempre vai estar à disposição. Tô aqui. Sim, além de tudo isso que eu aprendi, ainda naquele mastermind, naquele dia de manhã cedo que você fez aquela mentoria lá, cara, que você colocou de uma forma muito clara e muito específica, assim, cara, o filho, ele é pro mundo, ele não é pra ti. Você entendeu? Você quer proteger demais, e até quando você vai estar aqui? Se ele não cria uma armadura pra enfrentar o mundo. Você entendeu? Então aquele dia pra mim também foi uma virada de chave, Fer.
Aquele dia também foi muito importante. Mas tudo isso, para chegar onde eu tô hoje, tudo isso começou lá no S1. Então, por isso que eu falo para as pessoas, vá lá, faz, experimenta. O máximo que pode acontecer é você não querer mexer com algumas coisas que estão aí, que talvez vai doer um pouquinho naquele momento, mas você vai saber que tem. E mais lá na frente você vai querer mexer. Sim, porque somos pessoas inteligentes e sabemos que se eu tenho uma ferida inflamada, às vezes eu não quero mexer nela. Não é que eu não quero, querer eu quero, mas dói. E aí eu evito mexer, mas você sabe que a ferida está ali. E como pessoas inteligentes que somos, sabemos que uma hora ou outra, ou você olha com carinho para essa ferida e cuida dela, ou isso vai virar algo maior. Né? Sim. Você vai continuar não colhendo frutos. Eu acho que o Alemão também disse algo muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso podcast, né? Ele disse assim, o S1 foi uma decisão que eu tomei. Eu digo que uma decisão ela vale mais do que qualquer motivação. Ele não estava motivado aí, todo feliz. Pelo contrário, ele não foi fácil, mas assim, eu vou. Porque decisão a gente toma na dor, na dificuldade. Não é gostoso a tomar decisões. Mas foram essas decisões que ele tomou no S1 que abriram um leque de oportunidades de novas decisões que ele foi tomando como pai, como empresário, como filho, como marido e assim por diante. E aí, meu querido, pra gente, depois de refletir sobre todo esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você pudesse resumir, talvez em um parágrafo assim, se você fosse contar uma história em um parágrafo, Alemão e a sua relação com a Signa. Eu resumiria assim, o mundo melhor realmente começa pela Signa. Por que eu digo isso? Porque hoje eu sei, cara, quem é o Alemão hoje. Hoje eu sei quem sou eu. E eu sei onde eu estava e onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, eu resumiria isso aí, cara. Realmente, o slogan lá faz jus o nome. O mundo melhor começa mesmo, realmente pela Signa. Por você, né? Sim. Isso aí. E aí eu acho que o que o Alemão disse é algo que é libertador. É ter clareza. O que é ter clareza? Eu sei onde eu tô. Eu sei quais são as minhas sombras, eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei onde eu erro, onde eu não erro, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei aonde eu quero chegar. Isso é clareza. Isso. E ter clareza é liberdade, cara. Ninguém é perfeito, ninguém está pronto, né? Então, é isso. Eu tenho várias frases que você sempre falou e elas ficam dentro de mim. É melhor um mal feito do que um bem feito nunca feito, né? Se você nunca experimentar, cara, você nunca sabe. Nunca vai saber aonde você poderia chegar. O máximo que pode acontecer é você continuar do jeito que tá. Sim. Você entendeu? Você decidir, cara, eu quero continuar aqui, não quero mudar. E pra mim tá bom, sim, tá tudo bem. Sim. Falar igual a Raquel. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Muito bem, meu querido Alemão. Vou pedir para você deixar, olhando ali nos olhos da turma, um último recado pra gente fechar esse nosso bate-papo. Passou mais de uma hora a gente conversando aqui sem perceber. Bom, o que eu posso deixar pra galera é assim, ó. Se dê essa chance de proporcionar mudanças na sua vida. E independente, a gente aqui tá batendo um papo aqui, independente talvez se você tiver por perto, seja com a Signa, se você estiver fora do país e tiver uma outra empresa, mas se dê essa chance de poder se conhecer melhor, porque vale muito a pena. Se descobrir. Muito bem, muito obrigado, nosso querido
Alemão aí mais uma vez, que é um proprietário e também um gerente geral da Grand Prix, fica aqui em Indaiatuba. Muito obrigado por ter aceito o convite, que hoje ele tem tempo para largar o trabalho dele, vir aqui conversar com a gente, ele tem uma organização de tempo melhor também. E a você que ouviu o nosso podcast, Até Quando? Uma decisão, ela vale mais do que qualquer motivação. O mundo é feito de pessoas decididas. Lá no cemitério tá cheio de plaquinhas assim, ó. Aqui jaz um cara muito motivado, que nunca realizou nada na vida. Então sejam muito bem-vindos. Aqui nas descrições vocês vão encontrar nossas mídias sociais, também os outros episódios do nosso podcast e um contato, caso você queira falar conosco também. Um grande abraço a todos, espero revê-los aí em breve. Valeu!